pessoal, vocês estão bem mesmo? Prontos para darmos sequência ao estudo do nosso Estatuto do Servidor Público de Montes Claros? Pois bem, nós tivemos aí uma sequência de aulas, já chegamos aqui nessa parte para falar sobre o direito de petição e o direito de recurso. E eu costumo falar com os alunos que há aí uma divisão nessa legislação. Essa parte inicial, que são as aulas que nós já tivemos até aqui, que são abordagens mais cotidianas da vida do servidor, que todo servidor já passou de algum modo ou conhece aquelas situações. E nós temos agora, a partir do artigo 119, algo mais processual, se assim podemos dizer. Então, a gente passa a falar do direito de petição, do direito de recurso, do processo administrativo, da aplicação das penalidades, que são situações que, via de regra, o servidor não vive, que são raras as exceções, que é aplicável, é claro, não é à toa que está aí na legislação, né? Mas que não é aplicado à maioria dos servidores. É aquela pequena fatia, a exceção, que vai conhecer a aplicabilidade na prática dessa parte da legislação. Graças a Deus, né? Nenhum servidor quer ter que passar por um PAD, por um processo administrativo, por uma sindicância, ter que recorrer, ter que peticionar. Ninguém quer. A gente quer viver aí tranquilamente, trabalhar, receber o salário e tá tudo certo, gozar da estabilidade, maravilhoso. PAD, processo administrativo, ninguém quer saber, mas a gente precisa conhecer aí para acertar questões, para conseguir entrar no cargo público, para conseguir ser aprovado no concurso. Então, nosso papel aqui enquanto concurseiros é chato, é uma parte processual, mas que você precisa conhecer. Então, vamos lá, se ajeite na cadeira, aquelas dicas aí de praxe, seja com seu material em mãos, sua água por perto, café para quem gosta de café, para que você não se distraia, para que você não tenha que sair no meio da aula, mas que permaneça e tenha aí o máximo de aproveitamento nesses minutos que vamos ficar aqui juntos. Beleza? Então vamos lá para lá sobre direito de petição. O que é que o artigo 119 fala para a gente? Que é assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Então, olha, servidor, você tem esse direito que lhe é assegurado de requerer, de pedir. Olha a palavra petição. Petição está vinculado a pedir, que é sinônimo de requerer, né? Então, você pode requerer diante aí dos poderes públicos para representar um direito seu ou representar um interesse legítimo, um interesse legal. Eu quero pedir uma licença para tratar de assuntos particulares. Como que eu vou pedir isso? Através de uma petição, através de um requerimento direcionado a quem tem poder para me conceder essa licença. Eu quero fazer um pedido para adicional de horas noturnas. Eu trabalho de noite, não estou recebendo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou requerer um direito meu, que está escrito na legislação, através de uma petição, exercendo o meu direito de petição. E aí, a partir dessa petição, pode iniciar um processo administrativo, a depender da situação, ou a petição já ter uma resposta imediata, sendo positiva ou negativa, deferida ou indeferida. Certo é que esse direito de pedir, de peticionar, está ligado a requerer, seja um direito ou seja um interesse do servidor. Combinado? E quando a gente fala de requerimento, segundo o artigo 120, diz que ele será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Então, para quem que eu vou pedir? Para quem tem poder para me conceder. Eu quero fazer um pedido de uma licença. Quem é que concede licença aqui dentro do meu trabalho? É o meu diretor? É o meu secretário? Quem é? É o meu coordenador? Então, passo a saber lá quem é o responsável por essas concessões e direciono o meu pedido, direciono a minha petição. Beleza? Isso diz o artigo 120. E aí, na sequência, a legislação fala pra gente, olha, servidor, você tem o direito de pedir, você pode peticionar aí diante dos entes públicos, te é assegurado o direito de petição. Mas você tem um prazo de validade para fazer isso. E aí vem o artigo 123 para falar da prescrição. O que é prescrição, Isabela? O que é isso, pelo amor de Deus? Olha lá, nós do ramo do direito, a prescrição para nós, ela muitas vezes é uma aliada e outras vezes é uma
vilã, né? Digamos assim, é algo que a gente tenta combater, a depender do lado que a gente está na história. Então, por exemplo, no direito criminal, se busca muito que se chegue a uma prescrição. E aí, se chegar à prescrição, em alguns casos não tem nem aplicabilidade de pena. Então, mesmo a pessoa sendo condenada, se já tiver prescrito, não aplica pena. Então, a prescrição é uma validade. Igual tem lá no rótulo da comida que você compra um prazo de validade, pois bem, o seu direito também tem esse prazo de validade, entre milhões de aspas. Isso é a prescrição. Então, é como se dissesse assim, ó, você tem o direito de peticionar, lhe é garantido, lhe é assegurado esse direito, mas você tem um prazo para fazer isso. Esse prazo é o chamado prazo prescricional. Ultrapassou, expirou esse prazo, é como se você perdesse esse direito. Você não tem mais essa garantia. Não lhe é mais assegurado esse direito, como está lá no artigo 119. E que prazo é esse? Olha lá, artigo 123 fala pra gente que prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Então, você quer peticionar e é referente a um direito ou um interesse que está vinculado a uma demissão, a uma cassação, seja de aposentadoria ou de disponibilidade, você tem 5 anos para fazer isso. Então, 5 anos é o seu prazo de validade, é o seu prazo prescricional. Da mesma maneira, você também tem 5 anos para reclamação contra direitos estatutários. Então, o que é direito estatutário? Tudo que está aqui no estatuto. A gente não está estudando estatuto? Então, tudo que é direito seu, servidor, que está elencado aqui no estatuto ou em qualquer outro estatuto que seja aplicável à sua categoria, à sua profissão, ao seu cargo, você tem como direito estatutário. E você tem 5 anos para reclamar, para buscar esses direitos. E terceiro prazo fixado aí no 123 é o prazo de 120 dias nos demais casos, salvo se a lei não colocar outro prazo. Então, em tudo quanto é outra situação, qualquer outra que você puder imaginar que não esteja vinculada à demissão ou cassação de aposentadoria e disponibilidade, ou que não esteja vinculada aos direitos estatutários, o prazo aplicável vai ser de 120 dias. É o que a gente chama de prazo residual. Para todo o restante, tudo quanto não se encaixe nos incisos 1 e 2, vai se encaixar no inciso 3, prazo de 120 dias. Isso se a lei não dispuser um prazo diferente. Imagine que a lei já fixou lá atrás, em outro artigo, um prazo determinado. Aí não vai aplicar isso aqui, não. Isso aqui é para quando não tiver previsão nenhuma. Não prevê outro prazo, a lei foi omissa nessa situação específica, aplica lá o inciso 3º do artigo 123, 120 dias. Beleza? Beleza, Isabela, entendi. 5 anos para 2 situações, 120 dias para a terceira. Mas a partir de quando que eu conto esses prazos? 5 anos contado de quando? De agora, de ontem? Como que é isso aí? De quando a lei nasceu? Não, calma lá. Olha lá o parágrafo único. O prazo de prescrição, ele será contado, 2 hipóteses, da data da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo interessado quando não for um ato publicado. Então, imagine só, aqui no inciso 1º, você vai combater uma demissão. Respondeu um PAD, recebeu como penalidade a demissão, certo? Você quer combater essa demissão através de uma petição. Qual é o seu prazo? 5 anos. Já vimos que é 5 anos no caso de demissão, beleza? Beleza. Mas conta 5 anos de quando? Qual é o momento que começa a contar esses 5 anos? Da publicação do ato. Concorda comigo que para ter demissão tem que ter uma publicação do ato de demissão? Vai sair lá no Diário Oficial, publica que fulano de tal, que trabalhava no lugar tal, foi demitido? Concordam comigo que é um ato publicado? Pronto, então esses 5 anos começa a contar da publicação desse ato. Agora, se não é um ato publicado, por exemplo, aqui o inciso 2º, você está buscando um direito estatutário seu. Estou buscando aqui minhas horas extras. O direito estatutário, o estatuto prevê, determina lá que paga hora extra. Estou buscando, vou peticionar para buscar. Qual é o meu prazo prescricional? 5 anos também. Mas aqui é contado de quando? Da ciência pelo interessado. A partir do momento que você tem conhecimento, que você tem direito a horas extras, você vai lá, olha a sua folha de ponto, vê que você tem horas extras a serem recebidas, não está recebendo, que conhece o estatuto, sabe que ele fixa esse direito para você. Aí, a partir desse momento, que você tomou ciência desse direito, que começa a contar o prazo prescricional de 5 anos. Certo?
Então, duas situações. Se é um ato que tem publicação, que é publicado, um ato formal, do ato da publicação. Se não é, se são situações corriqueiras, que não tem publicação nenhuma, aí é da ciência, do momento que você toma conhecimento enquanto interessado. Combinado? Então, conta daí. Sejam os prazos de 5 anos, ou seja, o prazo de 120 dias, vai contar a partir dessas duas situações. Combinado? E recursos, Isabela? Você falou lá no início que hoje a gente ia conversar sobre direito de petição e direito de recurso. Beleza, petição, já entendemos. O direito de requerer, peticionar, representar um direito, um interesse legítimo, tem prazo para isso, beleza. E recurso? O que é recurso? Já ouviram falar, né? Vocês já ouviram falar desse termo? A gente vê muitas vezes lá no jornal, naquelas discussões de botequim, que fala que no Brasil é recurso em cima de recurso, que quando parece que vai ser preso, quando parece que vai ser condenado, recorre. E é assim mesmo que funciona na prática. Dentro do direito, a gente tem uma série de recursos, seja nas mais diversas áreas do direito, no direito civil, no direito criminal, sempre vai ter recurso. E aí é recurso em cima de recurso para que a gente consiga alcançar aquilo que mais nos agrada dentro da situação fática. E aqui no direito administrativo, dentro da administração pública, também não é diferente. Também existe a figura do recurso. E ela serve justamente para tentar modificar, para tentar melhorar uma decisão que porventura não tenha agradado o servidor ali como interessado. E aí a legislação fala para a gente que existem 2 recursos. Das decisões são cabíveis 2 recursos, certo? Sempre que der uma decisão que não agradou o servidor, que não agradou o interessado, ele pode recorrer de 2 maneiras. Quais são essas? A revisão e a revisão extraordinária. Só 2, tá? Então cuidado para termos de prova. Colocou coisa a mais lá, não está previsto na legislação, tá errado. Então, recursos são 2, revisão e revisão extraordinária. Ambos têm prazo de 15 dias para ser interposto. O prazo para interpor o recurso é de 15 dias a contar da publicação ou da ciência. Mesma coisa, mesma regra lá do 123. Quanto que começa a contar? Se é um ato publicado, da publicação. Se não é um ato publicado, da ciência, né? Do momento que se tem conhecimento. Nos 2 casos, seja revisão ou a revisão extraordinária, 15 dias para recorrer. E aí? Sei que tem 2, mas quais são as diferenças? Quando quer um, quando quer o outro? A legislação fala pra gente. Olha lá, deixa eu até sair aqui para vocês verem. Então, a legislação fala que cabe recurso de revisão em 3 hipóteses. Primeiro, quando você fez um pedido e ele foi indeferido. Foi lá, requerer uma licença. Teve a licença indeferida? Como que você vai recorrer? Recurso de revisão. Segunda possibilidade, do indeferimento de pedido de reconsideração. Imagine só, você já fez um pedido, já pediu para reconsiderar e mesmo assim não conseguiu alcançar o que estava buscando. Qual recurso? Recurso de revisão. E terceira hipótese, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Então, recurso sobre recurso. Recorreu para um, não deu certo. Recorreu para o outro, não deu certo. Está subindo ali os níveis. Primeiro foi para o diretor, não deu certo. Aí foi para o secretário, não deu certo. Está subindo ali dentro da hierarquia do poder público. São recursos sucessivamente interpostos. Então, serão recursos de revisão, um sobre o outro. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior ao que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. Ou seja, se você faz um pedido para o seu diretor, lá do seu órgão, e ele nega, e você quer recorrer através de uma revisão, para quem você vai recorrer? Para quem esse diretor é subordinado. Quem é o chefe do diretor? Deixa eu passar a saber aqui. Quem é o chefe desse diretor? É um subsecretário? É alguém ali que trabalha na secretaria, tem ali alguém responsável por esse determinado setor, passa a saber quem é esse imediato superior, essa autoridade imediatamente superior a quem recusou, a quem proferiu a decisão e recorre para ela. Então, vai subindo ali dentro dos níveis da hierarquia. E não cabe recurso administrativo contra ato ou decisão do prefeito municipal. Então, se é uma decisão já do prefeito, não há de se falar em revisão. Afinal, para quem você vai pedir revisão, né? Se já está no prefeito, que é a ponta do
do triângulo aí. Se tem um triângulo e aqui esse triângulo é dividido por classes para simbolizar uma hierarquia, quem está aqui na pontinha desse triângulo que não tem ninguém superior a ele, dentro da administração pública municipal, é o prefeito, né? Então não tem como recurso de revisão para decisão do prefeito. E aí, recurso de revisão extraordinária é quando esse recurso, a chamada revisão extraordinária, aí você grifa aí no seu caderno a palavra extraordinária, está vinculada à decisão do prefeito. Então, a decisão não, perdão, gente, a interposição ao prefeito. Então, sempre que você quiser interpor um recurso de revisão diretamente para o prefeito, vai ser um recurso de revisão extraordinária. Falou em revisão extraordinária, lembra da figura do prefeito municipal. Vou entrar com recurso, vou interpor um recurso diretamente para o prefeito do município, revisão extraordinária. E aí ele é cabível em duas situações. A primeira, de decisões proferidas pelo secretário municipal. Então, lembra lá do triângulo, das hierarquias? O secretário está lá em cima também. Se é uma decisão já desse secretário municipal, e aí não são os secretários da pasta, é o secretário de administração, né? E aí chegou nele e aí deu uma decisão que não te agradou enquanto servidor, você quer recorrer, quer interpor um recurso, o recurso vai ser revisão extraordinária para o prefeito. E segunda hipótese, nas decisões proferidas pelo corregedor municipal. Então, a corregedoria tem lá os seus servidores, chamados corregedores, e dessas decisões que esses corregedores dão, também cabe a revisão extraordinária direto para o prefeito. Na hipótese do inciso 2º, aqui do corregedor municipal, o recurso poderá ser interposto tanto pelo servidor, quando o corregedor tiver negado, tiver indeferido o seu pedido, quanto pelo secretário municipal, quando o corregedor tiver acolhido, deferido o pedido do servidor e o secretário quiser que modifique, não tenha se agradado com esse acolhimento. Então, tanto o servidor pode entrar com revisão extraordinária, quanto o secretário municipal também pode entrar com essa revisão. É um recurso cabível para os dois lados da moeda, para o servidor e para o secretário, que é o representante da prefeitura. Belezinha? Compreendidos os recursos? Pois bem, então agora nós vamos entrar dentro aí, seguindo ainda, né, a linha de raciocínio dos artigos, mas entrar dentro, meu Deus. Falar sobre, entrar dentro foi de doer, né? Meu pai eterno. Apaga, volta. Vamos adentrar o tema dos deveres do servidor. Olha lá, a lei vem, fala sobre direito de petição, fala sobre direito de recurso, até aí direito, né? Direito, olha, é assegurado, você pode fazer isso, se você não gostar, você recorre. Mas peraí, você também tem deveres, servidor. Falar de direito é bom demais, né? Todo mundo gosta de ter direito e dever. Tem que gostar também, né? Da mesma maneira que gosta de ter direito, tem que gostar de ter dever. Ou pelo menos aceitar que eles existem e cumprir com eles. Não precisa nem gostar não, né? Simplesmente cumprir, saber que existe e cumprir já tá de ótimo tamanho. Então, a lei, pelo artigo 131, vem falando dos deveres do servidor. São deveres do servidor, além dos que lhe cabe em virtude do seu cargo ou função do que decorrem, em geral, da condição de agente público. Então, observe, o que é que quer dizer esse caput? Olha, servidor, você lá dentro do seu cargo, você tem as suas atribuições próprias. Então, se você é um professor, você tem as atribuições de professor. Se você é um dentista, você tem as atribuições de dentista. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é psicólogo, se você é nutricionista, enfim, seja qual for o seu cargo, você tem as suas atribuições. E dentro dessas atribuições, você tem os seus deveres específicos. Então, tem lá o dever de estar em sala de aula de tal em tal horário, de fazer o seu caderno lá de nota, lançar as notas no sistema próprio. Então, isso são atribuições, deveres próprios do professor. Concordam comigo? Esses não estão aqui listados no 131. Por quê? Porque é algo inerente a um cargo. É algo ali que é privativo de um cargo. Aqui no 131, nós temos os deveres gerais.
Aqueles que são para todos os servidores, independente do cargo. Independente se ganha um salário mínimo ou 10 salários mínimos. Independente se é nível fundamental, médio, técnico, superior ou que exige até uma especialização. Aqui é dever de todo e qualquer servidor. Certo? É geral, como está escrito aí ó, no caput. É geral. E quais deveres são esses? Vamos lá que a lista é grande. Primeiro, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Eu vou aqui marcar aquelas palavras que são palavras-chave aqui dentro de cada inciso. Por quê? O que eu falo com os alunos? Precisa decorar esses incisos, Isabela? Não, pelo amor de Deus. Você tem 1000 coisas para você estudar, você ficar decorando tudo, você não vai sobrar espaço aí no seu HD. O que você precisa é lembrar dos termos-chave, das palavras centrais, que aí na hora que você bater o olho na prova, você vai lembrar. Então, aqui no inciso primeiro, palavra que não chama atenção é o quê? Zelo e dedicação. Ser zeloso, ser dedicado, fazer as coisas bem feitas. Observar as suas atribuições, é o que a gente acabou de dizer, que são esses deveres específicos. Então, ó, você sabe que você tem seus deveres específicos, seja zeloso, seja dedicado, cumpra com esses deveres específicos. É um dever seu, servidor. Pronto. Aí vem o inciso segundo e fala ser leal e às instituições que servir. Então, lealdade. Mas observe, não é lealdade com o prefeito, não é lealdade com o vereador, não é lealdade com o diretor, não é lealdade com o enfermeiro, não com o gerente, não é lealdade com o colega. Ali é todo mundo servidor igual. É lealdade com a instituição. Seja a sua unidade, seja a sua escola, seja a sua repartição, o seu órgão e também a prefeitura como um todo. Então, lealdade à instituição que servir. Terceiro, observar as normas legais e regulamentares. Então, é você conhecer as leis, as normas que regulamentam o seu serviço. Então, você trabalha lá na saúde, você conhecer as leis do SUS, você conhecer as leis do próprio regulamento do PSF, você trabalha numa unidade de saúde, um PSF. Então, conhecer essas leis para você saber trabalhar, saber se portar da forma que a lei exige. Com observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir ordens superiores. Tem chefe lá na sua repartição? Tem chefe lá no seu setor? Pois é, não é à toa que existe o chefe. Se existe a figura do chefe, é porque tem que ter uma relação de subordinação. Tem chefe, tem chefiado. Um manda, o outro obedece. No bom português. Um dá as ordens e o outro obedece às ordens. Simples assim, relação de hierarquia. Então, se você está subordinado a alguém, você tem que cumprir com essas ordens desse superior. Essa é a regra. Mas observe que existe uma exceção. Nós temos a regra e nós temos a exceção. Qual é a exceção? Exceto quando forem manifestamente ilegais. Então, se seu chefe está te dando uma ordem, mas essa ordem é ilegal, vai contra a lei, vai contra o regulamento, e por isso é importante você conhecer a lei, conhecer os regulamentos, para você saber se está indo contra, você não tem que cumprir coisa nenhuma. Olha, eu sou chefe, né? Aí eu viro para você e falo, olha, fulano, vem, me ajuda aqui, ó, vamos pegar essas merendas aqui, vamos dividir para nós dois, vamos cada um levar aqui 5 quilos de carne, sobrou 10, você leva 5, eu levo 5, tudo certo. Concordam comigo que é o superior que está falando? De certa forma, ele está ordenando ali aquela divisão? Mas é certo? É legal? A lei permite aí esse desvio de produto destinado à utilização lá na escola, né? Não falei de merenda aqui. Então, dentro de uma escola? Óbvio que não, né, gente? Isso chega a ser crime, isso é peculato, desviar coisa pública. Então, ela é o quê? Ela é ilegal. Você vai cumprir com ordem que é ilegal? Claro que não. Se é ilegal, não tem que cumprir coisa nenhuma. E observar da situação, você tem até que dedurar aí esse chefe, né? Para que se apure essas irregularidades. Mas isso a gente fala lá na frente. Então, regra, cumprir as ordens superior. Exceção, não precisa cumprir de maneira nenhuma quando essas ordens forem ilegais, passarem por cima da legislação. Combinado? Aí vem o 5. Atender com presteza. Olha só. CO prestativo, aquele servidor ágil, modelo, que vai lá, que faz, que atende com dedicação. Presteza.
Letra A, o público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as que são protegidas por sigilo. Então, se chega alguém ali pedindo informação lá no órgão público que você trabalha, o que você tem que fazer? Mais que depressa, prestar essas informações, dar essas informações, exceto se for algo sigiloso. Então, imagine só, você trabalha no ambiente de saúde, chega lá alguém perguntando sobre a saúde, sobre algum resultado de exame de um paciente, você vai ter que prestar essa informação? Claro que não, né, gente? Isso é sigiloso, isso é ético do profissional de saúde, inclusive. Então, as informações da saúde você passa para o próprio paciente, o próprio usuário. Terceira pessoa não tem nada que saber disso. Isso é sigiloso. Entretanto, situações corriqueiras. Que horas que distribui ficha? Como que eu faço para fazer um requerimento de tal remédio? Como que eu faço para matricular meu filho? Como eu faço para emitir essa certidão? Pronto, essas informações você tem? Você sabe? Pode passar, deve passar. É um dever do servidor prestar essas informações. Letra B. Sair aqui para vocês verem. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, se você trabalha num setor que expede certidão, que de certa forma, escreve ali, digamos assim, colocando num termo mais simples, que faz essas certidões, seu dever é expedir essas certidões que são requeridas ali para defender direito ou esclarecer situações. E letra C, as requisições dos órgãos de correição e fiscalização para a defesa da fazenda pública. Então, imagine só que a corregedoria do município, correição, ou algum órgão de fiscalização, de defesa, vem e faz um pedido, requer ali algum documento, algo do tipo, você enquanto servidor, que atender com presteza essa requisição aí, é o seu dever. E tem mais, você também, servidor, tá acabando, tem o dever de levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tenha ciência em razão do seu cargo. Então, ficou sabendo de alguma irregularidade? O que você tem que fazer? O que é o seu dever? Dedurar. Seu X9. X9, né? Que falam. Você tem que ir lá e dedurar o coleguinha. Ficou sabendo de alguma irregularidade no serviço público, teve ciência em razão dessa irregularidade. Você tem que levar ao conhecimento da autoridade superior. Então, imagine lá, você trabalha numa escola. Ficou sabendo dessas irregularidades? Quem é a autoridade dentro da escola? É o vice-diretor? É o diretor? Vai lá e dedura, vai lá e conta. Você tem esse dever, não é uma escolha. Não é, deixa eu pensar se eu vou. Não, é uma obrigação. Vai lá e conta. Isso é teoria, viu, gente? Isso aqui é legislação. Prática, a gente sabe que é outra coisa. 7. Zelar pela economia de material e conservação de patrimônio público. Olha só, independente do setor que você trabalha, você vai ter que economizar folhas, você vai ter que economizar caneta, você vai ter que economizar material de limpeza, você vai ter que economizar copinho descartável, economizar material. Por quê? Porque desperdício, quando você desperdiça material dentro de um órgão público, você está desperdiçando dinheiro público. Então, zelar pela economia e pela conservação do patrimônio. Tudo que é conservado não precisa ser trocado, né? Então, vamos imaginar que lá no seu órgão que você trabalha tem um micro-ondas. Se todo mundo usa aquilo ali bonitinho, zelando pela conservação, ele vai funcionar, décadas e décadas. Agora, se todo mundo bate a porta, deixa a comida derramar lá dentro, não limpa, aquilo ali vai quebrar logo, logo. Se quebrar e ter que substituir, é dinheiro público sendo gasto, e mal gasto, né? Então, você, enquanto servidor público, tem que zelar pelo dinheiro público. Logo, economia de material, conservação de patrimônio público. Obrigação, dever seu enquanto servidor. 8. Guardar sigilo sobre assunto da prefeitura. O que você trabalha, o que você tem ali acesso à informação em razão do seu cargo, mandem lá dentro. Isabela, mas a gente sabe que os atos dos entes públicos, eles são públicos. Todo mundo tem acesso, portal de transparência, aquela treinarada toda. Eu sei, você sabe também, mas não é porque você é servidor
você tem que sair espalhando as coisas, botando a boca no trombone. Você mantém o sigilo, tem lá os portais, os tribunais de contas, as páginas de transparência, vai estar publicado, quem quiser que vá olhar. Não é por isso que você tem que sair contando tudo do seu serviço aos quatro ventos. Tem que manter o sigilo sobre os assuntos lá do seu setor, sobre os assuntos da prefeitura. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Olha só, isso aqui é muito uma linha tênue aí. Até onde vai o direito da privacidade, o direito da pessoalidade ali do servidor e onde que passa a atingir a moralidade administrativa. Então, eu na minha vida particular, eu lá fora do meu horário de trabalho, ainda assim, eu tenho que manter ali a pose para não, de certa forma, ferir a moralidade administrativa. E as perguntas dos alunos em sala de aula sempre são: posso postar foto, vídeo bebendo, dançando, em festa, em clube, de biquíni, no caso das mulheres? E olha só, conduta compatível com a moralidade administrativa. Então, a gente tem que entender o que é moral. E aí vai mudar muito de uma pessoa para outra. Que é moral para um, é imoral para o outro. A gente está falando de moralidade administrativa, a moralidade da administração pública. Então, não vamos confundir com moralidade individual. Então, ao meu entender, você, pessoa, na sua vida particular, você tem aí o seu direito, desde que não esteja cometendo nenhum ato criminoso, né? E aí é outra história. Postar coisa usando droga, aí muda de figura, né, gente? Mas se você não está infringindo nenhuma lei, é maior, vacinado, dono do próprio umbigo, não vejo por que restringir essas ações. Agora, cuidado com a moralidade administrativa. Aquilo que você desempenha em razão do seu cargo, aquilo que você tem acesso em razão do seu cargo, aquilo que você conhece e desempenha em razão do seu cargo. Nisso você tem que ter maior cuidado para que não haja imoralidade, para que não haja nem vestígio de imoralidade. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Para fins de prova, lembra, moralidade administrativa. Você, servidor, conduta compatível com essa moralidade. 10. Ser assíduo e pontual. O que é isso, gente? Não faltar e chegar na hora. Nada de faltar injustificadamente. E da mesma forma, se é 7h30, chega às 7h30. 7h29, se for possível. Nada de 7h31, 7h35, 7h40. Isso não é ser pontual. E a lei fala que é um dever do servidor ser pontual ao serviço, assim como ser assíduo também. 11. Tratar com urbanidade as pessoas, ser educado, ser gentil. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Se aqui está indiretamente ou diretamente ligado ao 6, né? Então, se você sabe de uma ilegalidade, algo contra a lei que está acontecendo lá no seu serviço, você tem que representar contra, dedurar seu X9. Se tem uma omissão, mesma maneira, se tem um abuso de poder, imagine só o diretor, o coordenador, alguém que tem ali algum poder sobre um grupo de servidores, está abusando desse poder. O que você tem que fazer? Representar contra, ir lá e dedurar mesmo. Certo? É uma possibilidade? É uma faculdade do servidor? Essa representação? Não. Pela legislação, é um dever. E aí vem o parágrafo único que fala para a gente o seguinte, que, havendo reclamação escrita contra o servidor, este será ouvido pela chefia imediata, podendo, inclusive, sofrer sanções disciplinares. Então, a gente sempre fala que a gente dedurando, a gente indo lá e falando, representando, levando ao conhecimento da autoridade, né? Nós, como sujeitos ativos da situação de representar, sendo ativo na situação de levar ao conhecimento. E se formos nós os acusados? Se nós formos servidores e acusados de alguma ilegalidade, de alguma irregularidade, e aí? Olha só, a legislação fala que o servidor, que ele é acusado, que ele tem contra ele alguma reclamação, ele deve ser ouvido pela chefia imediata. Então, o direito dele é contar a sua versão dos fatos. Senão, fica algo só de um lado, não é? Sempre a moeda sempre tem dois lados.
Então, jamais vai ser um lado só. Sempre vai ouvir o outro lado também para entender a situação. E aí, aplica-se ou não uma sanção disciplinar, instaura ou não uma sindicância, um processo, a depender da situação. Combinado? Pois bem, a legislação fala para a gente dos deveres. Aquilo que você, enquanto servidor, deve fazer. Você tem que fazer. E aí, em seguida, ela acha pouco te listar Trocando de milímetro. As proibições são no sentido de, isso aqui, servidor, você não pode fazer. Tá proibido. Não pode. Se for contra uma proibição, tá cometendo uma irregularidade, vai ter que responder um negócio aí para nós. Sindicância, um processo, quem sabe, penalidade. Então, proibições. Vimos os deveres e agora nós vamos passar as proibições. Para fins de prova, atenção. O que a banca pode fazer sendo muito maldosa, com muita maldade no coração? Colocar lá uma lista pedindo para, por exemplo, das alternativas abaixo são proibições, exceto. Aí coloca lá 3 proibições e na 4ª alternativa coloca um dever. Aí você vai falar, gente, mas eu li isso aqui na legislação. Mas não era uma proibição, era um dever. E aí você cai na pegadinha. Então, por isso que é importante. Separa bem aí na cabeça. O que é dever, o que é proibição. O que eu tenho que fazer enquanto servidor e o que eu não posso fazer. Então, cria essas duas chamadas aí na cabeça. O que eu tenho que fazer? São os deveres. O que eu não posso fazer? São as proibições. Aí você leu lá, você vai lembrar. Peraí, mas isso aqui eu tenho que fazer, é um dever. Não, isso aqui eu não posso fazer, é uma proibição. Você consegue separar bem, não precisa ficar decorando incisos e incisos de artigo. Combinado? Então, no que se refere às proibições, artigo 132, o servidor é proibido de, primeiro, ausentar-se injustificadamente. Pega aí seu marcador e risca essa palavra, marca ela, chama atenção, do serviço durante o expediente. Então, eu posso sair do meu serviço durante o horário de expediente? Posso, desde que eu tenha uma justificativa. Vou sair para ir no médico, vou sair para ir numa audiência, vou sair para ir na prefeitura fazer tal situação porque eu fui convocada para ir lá. Eu vou sair porque me convocaram lá na secretaria para fazer uma capacitação. Enfim, aí é justificado, gente. Aí tem justificativa para ausência. Você não pode sair do seu serviço durante o seu horário de expediente para bater perna no centro, para ir comprar uma casquinha no McDonald's, para ir experimentar uma brusinha na loja de R$20. Isso que não pode. O que se for injustificado é que é uma proibição. Então, cuidado, para fins de prova, eles tiram esse in aí, tira esse in aqui e a alternativa já muda totalmente de figura. Então, presta atenção, marque aí esse termo para se lembrar dele no momento da prova. Segundo, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Então, imagine, você trabalha lá no setor que tem processos, por exemplo, processos administrativos, trabalha lá na corregedoria, por exemplo. Você pode pegar um daqueles processos, um daqueles documentos e levar para sua casa? Até pode, se tiver anuência, se tiver a permissão da autoridade ali, daquele setor. Se ele permitir, você pode levar. Agora, sem essa prévia anuência, de maneira nenhuma. Então, mais uma, você tem que prestar atenção. Na hora de prova, eles tiram esse sem, colocam com a anuência da autoridade competente, você pode retirar? Pode. E sem anuência, de maneira nenhuma, proibido. Então, faz toda a diferença esse termo aí, cuidado para fins de prova. Terceiro, recusar fé a documento público. Todo documento público tem o que a gente chama de fé pública. É o que nos faz acreditar que aquele documento traz informações verdadeiras. Então, chegou ali, te apresenta uma certidão de nascimento verdadeira, né? Você tem que acreditar no que está escrito ali. Que o nome da pessoa é aquele, que o pai é fulano, que a mãe é ciclana, que os avós são beltranos e beltranos. Então, pronto, você dá em que acreditar, dar fé naquele documento. É proibido recusar a fé a documento público. Quarto, opor resistência injustificada, mais uma vez, ao andamento do documento ao processo. A mesma coisa, você trabalha lá na corregedoria, onde tramita os processos administrativos. E aí você engastalha aquele processo.
Ah, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui nós não vamos mexer, não. Esse aqui nós colocamos por baixo da pilha, nada de mexer com ele. Você tá opondo resistência de maneira injustificada, não tem justificativa nenhuma você fazer isso por mero capricho seu a um processo público ou um documento. Também é proibido. 5. Promover manifestação, seja de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Imagine só, você trabalha lá em determinado órgão público e aí você, lá no saguão do órgão, lá no lugar comum para todo mundo, você esbanja aos quatro ventos. Ai, eu amo fulano. Nossa, eu adoro essa pessoa. Ou então, ai, eu detesto, ai, esse filho de uma... Eu quero ver a distância. Você está manifestando apreço ou desapreço, amando ou desgostando de alguém que você tem que tratar com impessoalidade. Todos os usuários do serviço público, para você enquanto servidor, são iguais. Nem ama, nem detesta. Só vai lá e age com presteza, igual tá lá nos deveres, com urbanidade, com gentileza. Nada de amar nem de odiar. Pelo menos não no recinto da repartição pública. Não lá no seu local de serviço. Lá nessa casa você quer falar lá seus parentes que você ama, que você detesta, é problema seu. Mas no recinto, no local de trabalho, nada de manifestar esse apreço, esse desapreço. É proibido essa manifestação. Beleza? 6. Cometer pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei. Então, isso aqui é você pegar uma pessoa que nem trabalha, não é servidor público e colocar lá dentro de sua repartição, do órgão, do setor que você trabalha. Ai, vou levar meu primo para trabalhar comigo hoje. E mete alguém lá dentro. Pelo amor de Deus, né, gente? Nada disso. Parecendo coisa de cidade pequena. Acontece. Aqui, talvez não. Mas não pode acontecer. Ah, eu não vou trabalhar hoje, não. Vou mandar meu filho trabalhar para mim. Aí coloca uma pessoa estranha, pessoa que não é servidor, dentro da repartição. Isso é o quê? Proibido. Ok? Tem mais. Coagir ou aliciar subordinados, no sentido de filiar-se à associação profissional, entidade sindical ou partido político. Então, imagine só, você exerce função de chefia, você aproveita desse seu poder para aliciar, para coagir seus subordinados. Filia a um partido que você quer ou se associe num sindicato, numa associação que você quer. Pelo amor de Deus, né? Proibido. Só de ver as palavras coagir e aliciar, a gente já sabe que não é coisa que presta. Se tá precisando coagir alguém, coagir é um sinônimo de obrigar, né? Se você tá coagindo ou aliciando uma pessoa, não é coisa que presta. Se fosse coisa boa, você não precisava obrigar ninguém a fazer nada. 8. Manter sob sua chefia imediata em cargo de confiança, cônjuge, companheiro, parente até segundo grau. Você, mais uma vez, está lá exercendo um cargo de chefia, utiliza desse poder para dar emprego para seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, para um filho, para um irmão, parente até segundo grau. Logicamente, proibido. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade do cargo. Cargo seu, você vai exercer com presteza, com lealdade, com dignidade, com aquela coisa toda que nós vimos lá no artigo anterior. E como contraprestação, como proveito disso, você recebe o seu pagamento, é o seu provento, é o seu salário, sua remuneração. Então, nada além disso. Ah, mas eu vou aproveitar do meu cargo porque eu sou muito importante, para entrar em tal lugar. Proveito pessoal em detrimento do seu cargo? Não pode, proibido. O que você tem que ganhar de contraprestação é só seu salário. Pronto, acabou. Tudo além disso é proveito pessoal, não pode. 10. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública. Então, você é servidor, você não tem que ficar patrocinando, representando o direito de ninguém, de nenhum terceiro. A gente chama isso de advocacia administrativa, quando um servidor quer representar o direito de outro dentro da repartição. E essa é a regra, mas o mesmo artigo que traz a regra também traz a exceção, dizendo que em casos de benefícios previdenciários ou assistenciais para parentes de até segundo grau, cônjuge ou companheiro, aí sim é possível.
A regra é que não pode, mas é nessas situações específicas de benefício ou assistência, aí pode, observado se for para parentes, cônjuge, companheiro. E 11. Receber vantagens de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Ah, me ajuda aqui na minha situação que eu te pago um por fora, que eu te dou um presente, que eu te ajudo naquilo. É vantagem? Não pode. Isso aqui está vinculado com corrupção. Então, obviamente, também é proibido. Proibido praticar usura, olho grande, sobre qualquer de suas modalidades. Proibido também utilizar de recursos ou de pessoal material, né? Da repartição em atividades particulares. Então, isso aqui é você lá utilizando da impressora, das folhas lá do seu órgão público, do setor que você trabalha para imprimir coisa do cursinho, imprimir a apostila do curso preparatório. Olha lá, proibido, pode não, hein? Usar de recurso, seja pessoal ou material, para bem próprio, utilização própria, particular, é proibido. Mesma coisa, você é chefe lá e você pega a pessoa que trabalha na limpeza do órgão e leva para limpar a sua casa. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é utilizar de recurso pessoal. Usar de um funcionário público para se beneficiar. 14. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Então, mais uma vez, quem é o chefe, né, e manda ou ordena que seu subordinado faça alguma atribuição que não lhe compete, pede lá, por exemplo, o professor para fazer um cafezinho, para servir o cafezinho. Atribuição estranha, não compete ao servidor no cargo de professor trabalhar fazendo alimentos, servindo alimentos. Então, também é proibido. É a regra. Tem exceção, Isabela? Tem. Em situações de emergência ou situações transitórias. Casos específicos. E, por fim, 15. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. Então, se tem alguma atividade que é incompatível com o seu cargo, você não pode exercer da mesma forma que nenhuma atividade dentro do mesmo horário de trabalho. Se eu trabalho na prefeitura de 8 ao meio-dia, eu posso dar aula de 8 ao meio-dia? Não, né, gente? Como é que eu tenho uma clone? Como é que eu trabalho em 2 lugares ao mesmo tempo? Então, no meu horário de trabalho, lá enquanto servidor, não posso exercer quaisquer outras atividades. Combinado? Para finalizar, parágrafo único. O disposto no parágrafo único do artigo anterior aplica aqui nesse artigo também. Ou seja, se algum servidor é acusado de infringir este artigo, cometer algo que é proibido, ele tem o direito de ser ouvido, assim como já conversamos lá no artigo anterior. Beleza? Voltamos à aula que vem para falar de acumulação. Te espero na próxima aula.